com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, hoje temos culto de celebração com a participação dos jovens, onde o nosso querido co-pastor Roger esteve a dirigir, e também agradecer também à liderança de jovens, Sara e Danilo, que sempre têm feito o melhor para os jovens, para que os jovens possam crescer sempre espiritualmente. Então, fica aqui também o meu agradecimento para a liderança dos jovens aqui da ADFSED. Continuo a fazer este excelente trabalho para Deus, pois com certeza será sempre Deus quem te irá recompensar. Está bem, meus queridos? Hoje já pudemos sentir aqui muita presença do Senhor Espírito Santo. Ele sempre está aqui conosco e sempre quer nos abraçar. Basta para isso somente nós o desejarmos que o Senhor Espírito Santo ele seja sempre derramado sobre nós. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e seguintes. Livro Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 4 e seguintes. Sabemos que o título é Decidi investir tempo com Deus e para Deus. É o título dos jovens desta noite. Quem abriu, diga amém. Entre mentes, com certeza a tradução da minha Bíblia é diferente de algumas que se encontram aqui na nave desta igreja, mas com certeza você entenderá. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Até aqui, meus queridos irmãos. A palavra nos vai falar de um homem, Filipe. Filipe foi um dos homens escolhidos para que viessem a servir as viúvas, os necessitados e os carenciados. Todos nós sabemos que depois do dia de Pentecostes, depois que o Senhor Espírito Santo derramou da sua glória dentro daquele cenáculo, onde estavam cerca de 120 homens e mulheres ali naquele lugar a buscar a promessa do próprio Senhor Jesus, que dissera: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ali estavam aqueles homens, e ao receberem a virtude do Senhor Santo, ao receberem o Senhor Espírito Santo com fogo e ser derramado sobre eles poder e autoridade, a igreja, denominada também igreja primitiva, ela a partir daquele momento, através da supervisão dos apóstolos que subsistiram com o próprio Senhor Jesus e também daqueles que perseveraram ali naquele lugar, naquele dia, no cenáculo, a igreja ela começou a se multiplicar sobre a terra, e a igreja ela começou também a subir tanto, a crescer tanto em número, como também multidões se chegavam
a partir daquele momento a Jesus. Eram muitos, eram milhares aqueles que a partir daquele momento começaram a aceitar a Cristo. Eram milhares aqueles que começaram a se juntar ao reino do Senhor. E os apóstolos, por tantos afazeres, por tanto pregarem, por tanto se entregarem a Deus através da palavra, através dos estudos, através dos ensinos que eles davam às multidões, e também o desejo de que as multidões elas viessem a se entregar ao Senhor, muitos se levantaram contra os apóstolos. Sabemos que eram momentos de dificuldade, eram momentos onde também a igreja, mesmo naquele tempo, era muito perseguida, mas alguns se levantaram dos helenistas contra os próprios judeus para dizer que as suas viúvas, aqueles que eram mais carenciados ou carenciadas, elas não estavam a ser servidas convenientemente. Então os apóstolos determinaram que fossem escolhidos 7, que está descrito também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7 homens que fossem escolhidos no meio daqueles que serviam a Deus com dignidade, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e com sabedoria. Homens que fossem escolhidos para que viessem dessa forma a servir às mesas, a servir às viúvas, a servir àquelas que tinham efetivamente uma carência e que precisavam que alguém cuidasse delas. Então foram escolhidos homens íntegros, homens no meio daqueles que serviam a Deus, daqueles que zelavam pela palavra, daqueles que oravam, daqueles que buscavam, daqueles que se entregavam a Deus com integridade, com amor, homens com boa reputação, tanto na sua casa como também ministerialmente. Homens, diz a palavra, foram escolhidos cheios do Espírito Santo, homens que vocacionavam a sua vida para Deus, homens que investiam a sua vida para Deus e com Deus, homens que na sua integridade eram conhecidos no meio da sociedade por serem de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Meus queridos, homens diferentes entre muitos outros. Então, como todos nós sabemos e conhecemos, esses 7 foram escolhidos, foram apresentados à comunidade, foram apresentados para que eles viessem dessa forma a fazer a obra do Senhor, a entregar, para servir às mesas, para servir sobre a vida das viúvas, para que elas não viessem a fazer as boas obras. Mas diz a palavra de Deus que estes homens não se ficaram só por o servir às mesas. Estes homens, eles começaram por onde quer que eles passassem, por onde quer que eles andassem, estes homens começaram a pregar a palavra de Deus. Estes homens começaram a pregoar a palavra do Senhor. Eles começaram a falar quem era efetivamente Cristo. Eles começaram a falar da palavra do Senhor com muito amor. Então também sabemos que por causa disso Estevão, o primeiro mártir depois da igreja primitiva, Estevão, que servia também com muita dignidade ao Senhor, ele agora vai ser dessa forma, vai ser morto por causa do amor que ele tinha a Cristo, por causa do amor que ele servia ao Senhor. E então sabemos que Estevão, ele vai ser apedrejado, e que aos pés de um homem que nós muito conhecemos, também Saulo, foi colocado as vestes de Estevão,
que morrera por servir ao Senhor. Estevão, um homem de Deus, um homem que quando está a ser apedrejado, ele olha para o céu e consegue ver o próprio Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Então, nós vimos agora aqui um momento onde a igreja vai ser infligida das maiores dores que se pode infligir a um servo de Deus. Não só os servos eram perseguidos, como eles eram, provavelmente, muitos deles marcados para morrer por pregarem, por servirem, por se entregarem a Deus, como Estevão. Então, os homens que foram agora escolhidos, os 6 que restaram, eles agora se vão espalhar. Diz a Bíblia que eles vão se espalhar, que eles vão começar a ir para outras cidades. E muitos julgaram que provavelmente aqueles homens, alguns deles iriam fugir e que jamais iriam, a partir daquele momento, pregar a palavra de Deus. Mas diz a Bíblia que Filipe, ele agora vai para uma cidade, Samaria. Samaria seria provavelmente a cidade mais improvável que um homem de Deus poderia ir, porque Samaria existiam muitas quisilhas, existiam muitas dificuldades entre os fariseus e os judeus, tanto históricas como também aqueles homens, os fariseus, eles não gostavam dos judeus e também a grande maioria dos judeus também não gostava dos fariseus. Mas agora vamos ver um homem, Filipe, um homem que também estava no meio daqueles 7, que era de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e que agora vai para Samaria. E aquele homem vai agora ali para aquele lugar para fazer uma grande obra, para fazer uma obra ao qual o Senhor o chamou para servir. Este homem é chamado para servir, mas este homem, por muito pouco que alguns achassem que ele iria fazer, ele vai passar não só de servir, mas também para pregar, para fazer a obra de Deus. Então, nós sabemos que Deus, ele chama homens como Filipe, supostamente pequenos, mas que têm uma grande virtude, amar a palavra do Senhor. Então, nós podemos aqui depreender, irmãos, que ainda nos dias de hoje, Deus, ele procura homens como Filipe. Deus procura homens com integridade. Deus procura homens cheios do Espírito Santo. E Deus procura homens ainda hoje de boa reputação, mas também de sabedoria. Deus, eu tenho certeza, irmãos, que Ele ainda visita as igrejas, que Ele ainda visita as comunidades, que Ele ainda visita locais à procura de homens como Filipe, homens obedientes e sensíveis à voz de Deus. Nós, irmãos, temos a dificuldade, muitas das vezes, de nós como homens analisarmos outros homens. Mas eu tenho certeza que o Senhor Espírito Santo, assim como no tempo de Filipe, ao qual ele manda instituir 7 diáconos para servir, e que ele sabia que aqueles homens não serviriam apenas às viúvas, mas que aqueles homens, eles empreenderiam dentro deles uma grande obra para fazer
em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que ainda nos dias de hoje, o Senhor ainda anda à procura de homens e mulheres para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra com integridade. Ele anda à procura de homens e mulheres com integridade, irmãos. A integridade, ela não é para todos. Você até pode ter sido escolhido, mas para servir são poucos aqueles que Deus chama. Você pode até ser escolhido, mas quando nós vimos muitas vezes as dificuldades, são muitos os que desistem. Imaginem Filipe, que viu a perseguição sobre a igreja, que viu a perseguição sobre o seu amigo Estevão, que viu a perseguição sobre todos aqueles que tinham sido escolhidos agora para servir, para pregar, tinham sido agora escolhidos para fazer a obra. Ele podia pura e simplesmente desistir, mas uma coisa é certa: este homem não desistiu, este homem não veio a subsistir contra toda e qualquer maldade. Este homem não parou. São muitos, irmãos, aqueles que param. Há pouco nós estávamos aqui a falar. São muitos os que param por causa do frio. São muitos os que param por causa de alguma pequena dificuldade. São muitos os que param, irmãos, apenas porque estão cansados. Mas saiba de uma coisa: não é tempo de parar. Não é tempo de nós pararmos. Não é tempo, irmão, de nós desistirmos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não é tempo por causa da dificuldade, seja ela qual for, por causa do frio, por causa, quem sabe, de você estar desempregado, quem sabe você está a pensar em parar, quem sabe você está a pensar em ficar quieto, parado em qualquer lugar na sua casa. Saiba de uma coisa: não é tempo de parar, é tempo de avançar. Assim como Filipe, ele avançou. Ele podia pura e simplesmente parar, ele podia pura e simplesmente fugir, mas ele não era homem para fugir, ele não era homem para parar. Ele olhou para aquele momento e viu o momento de oportunidade. Saiba de uma coisa: quando a dificuldade ela vem, quando a perseguição ela vem, é momento, não é para você desistir, é momento de oportunidade de fazer a obra do Senhor. É momento de fazer a obra de Deus. Filipe tinha a natureza humilde de Cristo e a fidelidade de um servo fiel. Este homem, irmãos, ele é falado em poucas passagens da Bíblia, mas este homem tinha a humildade de Cristo e a fidelidade de um servo fiel. São muitos os que subjetivamente olham para títulos, irmãos, mas este homem, ele não olhou para o título que lhe tinham dado, diácono. Este homem sabia que quando fora escolhido para ser um diácono, ele fora escolhido para servir, e para servir a todos aqueles que precisassem, irmãos. Todos aqueles a que precisassem, ele estava disposto a servir. Antes de grandes missões, Deus testa nossa humildade no serviço cotidiano. Deus nos testa nas coisas pequenas, no serviço cotidiano, aparentemente normal, para nos instruir, para nos preparar, para nos capacitar, para nos dar grandes missões. Às vezes são-te dadas pequenas situações para que tu possas fazer, e tu dizes assim: mas o que é que o pastor, ou o que é que aquele pastor está-me a dar para eu fazer? Aquele trabalho ao qual eu vou fazer na igreja, ninguém vê. Esse trabalho que o homem não vê, eu tenho certeza que Deus, Ele sempre está a olhar
para ti, para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Esse trabalho aparentemente pequeno diante de Deus é um grande e poderoso instrumento para te instruir a fazer a grande e poderosa obra do Senhor. Esse grande e pequeno trabalho que te foi dado, que aparentemente ninguém vai ver, ninguém vai usufruir. Saiba de uma coisa: esse pequeno serviço que te foi dado aparentemente pelos homens é um serviço grande que Deus te deu para te preparar, para te instruir para uma grande missão na terra. Estevão foi preparado para fazer uma grande obra na terra. Filipe também foi preparado para fazer uma grande obra na terra. Aparentemente o trabalho que lhe fora dado era pequeno, mas diante de Deus era um grande e poderoso trabalho para instruí-lo, para prepará-lo para grandes missões nesta terra. Só dá aleluia, só glorifica quem percebe as palavras de Deus nesta noite, irmão. Nem todos podem glorificar, porque nem todos percebem o que o Senhor prepara para as nossas vidas. Aparentemente, limpar a igreja não é para todos, irmãos. Aparentemente, estar à porta também não é para todos. São trabalhos que muitas vezes não têm destaque, não têm visibilidade sobre as massas. Mas saiba de uma coisa, irmãos: o pequeno trabalho que você fizer na igreja para a obra do Senhor será um grande e poderoso instrumento que o Senhor está a usar para te preparar. São nas coisas pequenas que Deus te prepara, irmãos. São nas pequeníssimas coisas que Deus te vai ensinar para fazer o cumprimento de grandes missões que o Senhor te irá colocar sobre a tua vida. A grandeza nunca estará no título ou cargo que te deram ou que te vão dar. A grandeza, ela sempre se encontrará, meu querido diácono Eduardo, na forma simples que você conseguirá resolver ou solucionar qualquer questão ou problema. Não é no cargo, não é no título que se encontrará a grandeza. É sim na forma como tu solucionarás questões e problemas. Assim era Filipe, irmãos. Ele não olhava para o seu cargo, ele não olhava para o seu título, ele olhava e ele via e vislumbrava aquilo que o Senhor desejava que ele fizesse para a obra de Deus. Ele não parou no caminho, ele direcionou-se para uma cidade. E quando ele se direcionou para uma cidade, ele tinha uma finalidade. Ele fora obrigado a dispersar, mas tornou-se um homem forte e resiliente. Ele tornou-se alguém que desejava servir. Ele tornou-se alguém que desejava, conforme o título desta noite, investir o tempo da sua vida para Deus e com Deus. Ele começou a investir toda a sua vida. Ele começou, com certeza, a se desgastar diante de Deus, a se entregar de corpo e de alma, mesmo sabendo que homem algum estava a olhar, irmãos. Os homens foram dispersos, exceto, diz a Bíblia, os discípulos que ficaram em Jerusalém, mas todos os outros condiscípulos, todos se dispersaram sobre a face da terra. Uma coisa eu tenho certeza: a perseguição, ela não para o propósito de Deus. A perseguição que estava a ser feita sobre aqueles homens, ela jamais parará o propósito de Deus. A perseguição dispersou os cristãos,
Mas também aconteceu algo poderoso, irmã Nete. Ela espalhou o Evangelho. Ela esparramou o Evangelho sobre as cidades. Ela espalhou o Evangelho sobre os 4 cantos da terra. Porque homens como Filipe, eles não sucumbiram à perseguição. Eles não sucumbiram às perseguições que lhes estavam a ser feitas. Filipe tinha uma visão. A visão de Filipe não era uma visão humana. A visão de Filipe era uma visão cristocêntrica. A visão de Filipe era que quando ele chegava a uma qualquer cidade, a um qualquer lugar, ele pregava a Cristo. Ele pregava a palavra. Ele pregava as palavras que aparentemente para muitos são simples, mas são ainda as únicas palavras, as palavras de Cristo, a mensagem de Cristo, aquelas que salvam, aquelas que libertam, aquelas que trazem para o reino de Deus as multidões. Aquelas que ainda conseguem resgatar o drogado, aquelas que ainda conseguem resgatar o embriagado, aquelas que ainda conseguem resgatar a prostituta ou o prostituto, aquelas que ainda conseguem resgatar o idólatra e trazer para a casa de Deus. São essas palavras que Filipe pregava, que nós ainda hoje continuamos a pregar. Não interessa fazer grandes estudos elaborados, grandes planos para pregar uma palavra ao qual tu não vais entender. Saiba de uma coisa, a melhor mensagem é aquela que nós entendemos, e a melhor mensagem que nós entendemos é a mensagem de Cristo, sabendo que Cristo está no centro de toda a adoração, e que através de Cristo e por Cristo, multidões ainda aceitarão a Cristo, multidões ainda reconhecerão a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez não seja motivo para tu dar glória, mas saiba de uma coisa: para tu dar glória bastava somente falar em Cristo, falar no Senhor, falar em Jesus, falar que Ele salva, falar que Ele liberta, falar que Ele cura, falar que Ele resgata, falar que Ele traz para a sua casa as multidões. Em Atos capítulo 8, versículo 5 e seguintes diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. As multidões, irmãos. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, gritando, tinham que sair. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Através de quem? Através de Filipe, irmãos. Através de um homem aparentemente simples, mas que pregava o Evangelho. Através de um homem, obrigado, que foi para Samaria, não foi para se refugiar, não foi para se esconder, pastor Romeu, pastor Wanderson. Ele foi para Samaria com o objetivo de ganhar almas com o pastor Wanderson. Ele foi para Samaria, minha querida irmã Rosa, para fazer uma grande obra. Ele vai para Samaria, todos pensavam assim: olha, Filipe, esqueçam Filipe, a partir de agora Filipe vai ficar no oculto, ele nunca mais ninguém vai ouvir falar de Filipe. Mas quando ele chega à cidade de Samaria, ele vai com a intenção de pregar o Evangelho. Ele vai com a intenção de fazer uma grande obra em nome do Senhor. E sabem qual era o objetivo maior de Filipe? Era resgatar toda a cidade, irmãos.
É o que nós devemos fazer, irmãos. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir, quem sabe, perseguido, você faça a obra do Senhor. Onde quer que você se encontrar, irmãos, no seu trabalho, na rua, nos transportes, onde você se encontrar, faça como fez Filipe, faça a obra de Deus com amor. Tu, jovem, faz a obra com amor, faz a obra com dedicação, faz algo poderoso em nome do Senhor. Não fiques parado, jovem. Foi falado aqui que jovem é forte e é poderoso. Por outras palavras, é verdade. Jovem, ele está com o sangue fervendo, então usa esse fervor para resgatar almas. Use esse fervor para pregar a palavra do Senhor. Use esse fervor para louvar a Deus. Use esse fervor para evangelizar. Use esse fervor para fazer algo diferente, algo de grande, algo de poderoso. Usa essa voz que Deus te deu para abraçar as multidões. Use essa voz que Deus te deu para quando começares a abrir a boca para pregar, outros jovens eles possam aceitar. Filipe, ele estava naquela cidade, irmãos, e quando ele estava naquela cidade, diz a palavra do Senhor que as multidões o ouviam, irmãos. As multidões, quando ele começava a falar, e não era de um homem qualquer, ele começava a falar de Cristo, as multidões se rendiam à palavra do Senhor. As multidões se rendiam, as multidões eram curadas, irmãos. Os enfermos, meus queridos irmãos, eram curados. Há poder nas palavras que saem da tua boca, jovem. Você talvez não esteja a entender aquilo que eu estou a ministrar nesta noite. Talvez alguns estejam um pouco desatentos. Saiba de uma coisa: da tua boca ainda podem ser proferidas palavras de cura. Da tua boca ainda podem ser proferidas palavras de libertação. Você sabe o que é isso que eu estou a dizer? Você tem noção do poder que Deus te deu? Você tem noção daquilo que Deus te deu para a tua vida? Será que você tem noção daquilo que Deus te entregou? Será que você tem noção da grandeza daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos? Dos talentos que Deus te deu nas tuas mãos? Será que você tem noção que o que foi dado a Filipe, irmãos, ele também foi entregue a muitos dos que estão aqui neste lugar? Será que você tem noção que muitos estão à espera de ser curados através da tua boca? Será que você tem noção que muitos que estão enfermos, eles precisam de ser curados através de um homem, de uma mulher ou de um jovem que se encontra aqui neste lugar? Será que você tem noção que há alguns que precisam de ser salvos e você precisa de entregar uma mensagem diretamente para a sua vida? Será, irmão, que nós temos noção o que Deus quer fazer em nossas vidas? Filipe pregava a Cristo, operava sinais e maravilhas no nome de Deus e levava a verdadeira alegria do Evangelho. Filipe tornou-se um desafiador do sistema, levando a palavra com poder e autoridade. Ele desafiou todo o sistema, irmãos. Ele desafiou toda uma cidade para pregar a palavra com poder e autoridade naquele lugar. A dispersão ao qual ele sofreu conjuntamente com outros obreiros gerou ação. O que parecia uma derrota tornou-se o início de uma grande missão. Me perdoem. O que parecia uma derrota, irmãos,
ou que possa parecer uma derrota, ela torna-se o início de uma grande missão para as nossas vidas. O dia de hoje, irmãos, ele é o início de uma grande missão para a tua vida. Existem muitos aqui no nosso meio, sem mencionar nomes, que estão um pouco parados. É como um carro. Ele pode estar a trabalhar, estar ao ralenti, mas ele não sai do mesmo lugar. Ele precisa que alguém coloque, que o motorista coloque uma mudança para que ele venha a avançar. E você tem que fazer algo diferente. Você é um homem, é uma mulher, é um jovem que está aqui neste lugar, escolhido por Deus, tal qual Filipe ele foi escolhido. E você sabe que tem talentos, e você sabe que tem capacidades. E você sabe que se você quiser, Deus vai te usar sobre a face da terra. Mas de uma vez por todas você tem que saber que provavelmente se você foi perseguido em algum lugar, ou se alguém te machucou com algum tipo de palavra, a partir de hoje você tem que deixar isso de lado. Você tem que começar a fazer a obra do Senhor. Você tem que ser impulsionado, não por homem, você tem que ser impulsionado pelo próprio Senhor Espírito Santo. Você tem que saber, irmãos, que quando você está a fazer, você não está a beneficiar pastor João Paulo ou pastor Robson, você está a beneficiar o reino de Deus, você está a fazer a obra do Senhor. Você não está a enriquecer ninguém, você não está a colocar dinheiro no bolso de ninguém. Quando você está a fazer a obra do Senhor, você está a fazer uma grande obra, você está a salvar almas, você está a resgatar. Será que nós nos esquecemos, irmãos, que nós ao estarmos a fazer a obra do Senhor, nós estamos a fazer algo diferente? Eu vejo irmãos que pararam, eu vejo irmãos que estão a parar, eu vejo irmãos que dizem agora vou dar um tempo, vou trabalhar e vou ganhar algum dinheiro. Outros irmãos fazem o trabalho. Irmãos, o Senhor Espírito Santo manda-te dizer nesta noite, não é só o pastor que faz a obra, não é só o co-pastor ou os pastores aqui da frente que fazem a obra. A obra, ela é para ser empreendida por todos os que estão aqui neste lugar. Ela é feita pela Igreja de Cristo, irmãos. Onde é que nós deixamos de saber que a igreja ela é de Cristo e não é de pastor? Onde é que nós deixamos de saber ou de nos esquecemos que a igreja é do Senhor e que nós temos que avançar de uma forma grande, de uma forma poderosa, de uma forma que o inimigo de uma vez por todas ele possa ficar para trás, irmãos? Não podemos deixar ninguém parar, irmãos. É por isso que muitas vezes nós falamos e batemos na mesma tecla, falamos sempre no mesmo assunto. Pastor tem que falar muitas vezes no mesmo assunto, irmãos. Pastor tem que falar até ao limite, até ao extremo. Oração é para nós estarmos todos, irmãos. Nem todos oram, nem todos têm o ministério de oração. Oração é para todo o povo de Deus. Oração não é só para um nem dois. Oração é falar com Deus, é comunhão com Deus. É falar com o Senhor. Quando você deixar de orar, algo está muito mal. Eu ia dizer uma palavra muito forte. Quando nós deixamos de orar, é como se nós deixássemos de respirar. Analise por si próprio. Quando nós deixamos de orar, é como se nós deixássemos de respirar. O que é que acontece quando nós deixamos de respirar? Temos que continuar a orar, irmãos. Temos que continuar a buscar. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus.
Filipe, ele também era um homem obediente, irmãos. Era um homem de uma obediência extrema. Ele foi impulsionado para ir para Samaria. Mas ele também foi impulsionado pelo Espírito Santo, por ordem do próprio Espírito Santo, para que ele fosse a caminho do deserto, para que fosse evangelizar um etíope, um homem. Isto quer dizer o quê? Que a palavra, ela é para as multidões, mas a palavra, ela também é para, se for preciso, para uma alma, para um só. Nós estamos aqui, irmãos, muitas vezes a pregar para toda a igreja, mas provavelmente dentro da igreja está um ou dois que estarão a receber a palavra do Senhor. Não fique indiferente à palavra de Deus. Não fique indiferente à palavra do Senhor. Seja um homem, uma mulher obediente. Mas o pastor está ali. Você pode até não gostar do pastor, mas foi Deus que colocou aqui o pastor. Você pode não gostar do co-pastor, mas foi Deus que colocou aqui